Tá começando o ano letivo e se você é professor, você vai querer ver esse vídeo aqui, que eu vou te dar 10 dicas quentíssimas aqui para você trabalhar com esses alunos autistas, tá? Não tô dizendo que é simples, assistir o vídeo tá tudo certo, não é isso. Mas é preciso ter claro que a educação inclusiva é um fato sem volta, né? A gente vai ter, daqui para frente, sempre uma educação inclusiva. Você sempre vai ter alunos com deficiência, né? Uma delas é o autismo. É muito improvável que você tenha uma sala de aula que não tenha ninguém. Você pode até não saber ainda, porque talvez a escola não te informou, ou às vezes nem tem um diagnóstico, mas quando você chegar na sala de aula, muito provavelmente você vai ter. Às vezes você já recebeu essa informação na própria formação de turmas e tal. Mas é muito improvável que você não tenha nenhum aluno autista. Se você for professor de Fundamental 2 ou médio, aí é muito mais difícil ainda, porque né, dar aula para várias turmas é muito improvável. Então fica atento aí para essas 10 dicas. Algumas são bem óbvias, mas algumas podem fazer a diferença para você. Olá, povão, meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar, né? E tenho uma história em sala de aula, né? 14 anos, de prefeitura municipal. A minha história é só em escola pública, então muitas coisas que eu falo tem mais a ver com a escola pública, que é onde está a maioria, né? Mas outras valem também para escolas públicas e particulares, né? Não tem tudo de diferente, né? Muitas coisas são em comum. Bom, eu vou começar com a dica mais óbvia de todas, mais boba, parece boba, né? Mas ela às vezes não é atendida, que é senta para conversar com os pais. Quem está no Fundamental 2 e médio é mais difícil, né? Você tem muitas turmas, às vezes tem muitos alunos, mas normalmente, né, pela lei do piso, né, você tem 1/3 de atividades que não são com o aluno. Então você tem algumas atividades ali que são de HTPC, ou tem lugares que tem outros nomes, né? HTPI, que é individual, livre, que é isso na prefeitura que eu trabalhava. Então você tem que encontrar algum momento entre esses outros compromissos, né, fora da atividade de sala de aula, para sentar e conversar com os pais, mesmo que seja 5 minutinhos. Né? Então, isso é muito importante, faz muita diferença. Os pais são os maiores especialistas nesse estudante. Então, às vezes, você vai ter uma informação ali que é crucial, que vai fazer toda a diferença para a sua sala de aula. Então, faça isso. Mesmo que às vezes demore um pouco, porque você tem que encaixar todos os pais, mas vale muito a pena. E aí o segundo aqui, que também é óbvio, pelo menos a primeira parte desse segundo conselho aqui, é o seguinte: você também tem que sentar com o professor do atendimento educacional especializado quando houver, né? Quando não houver, quem for a pessoa que é responsável pela educação especial ali, que pode ser uma pessoa que tem outro cargo um pouco diferente, porque as estruturas variam. Você precisa sentar com ele e planejar como que vocês vão fazer o PEI, Plano Educacional Individualizado. Eu tenho vários vídeos aqui já sobre PEI. Eu vou recomendar fortemente que você leia o parecer 50, que é um parecer que tem uma orientação para a educação inclusiva de estudantes autistas. Eu vou colocar aqui para vocês embaixo 2 documentos, o parecer 50 na sua versão final, que é bem mais enxuta e que fala dessa necessidade de ter o PEI, né? Então, um documento homologado pelo Ministério da Educação, ou seja, há esse consenso e talvez isso seja demandado judicialmente, e não é isso que a gente quer sempre uma relação que seja muito boa, de parceria com a família, né? Imagina, já começar com essa oposição não é legal. Então é muito importante buscar isso, buscar fazer esse PEI, e eu vou deixar o parecer 50 na sua versão primeira, a versão original, que ele é bem mais robusta e ela explica como fazer o PEI, então te dá mais, né, robustez na hora de fazer esse documento aí. Esses documentos eu acho que vão ser muito úteis para você. Se você tem alunos autistas, eu acho que é imprescindível que você os leia. Terceira dica é a seguinte: avalie o aluno. Eu sei que a gente sempre avalia. Eu não estou falando de avaliação que você ensina e depois avalia. Eu estou falando da avaliação diagnóstica. Mas, muitas vezes, a gente faz avaliação diagnóstica. Eu estou falando da minha experiência também, né? A gente avalia meio assim, sem muito critério, sem muito rigor, sabe? Meio que você faz uma avaliação daquelas coisas que foram ensinadas no ano anterior, e aí se o aluno sabe, não sabe, se não faz muita diferença, não dá nota e tal. Mas para o aluno com deficiência é muito importante que a gente tenha mais clareza sobre a sua especificidade, porque ela pode ser mais diferente, mais destoante do restante da sala. E talvez você simplesmente colocar a sua matéria normalmente não vai funcionar para ele. Então você tem que ter um pouco mais de informação sobre ele. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você está lá no 4º ano, que é pressuposto que o aluno já esteja alfabetizado,
que esse aluno pode não estar. Mas não estar alfabetizado pode significar muita coisa. Pode significar que você vai apresentar, por exemplo, atividades de gramática que ele não vai conseguir fazer, mas também você não vai colocar desenho, não vai colocar uma coisa muito, muito fora. Você vai colocar alguma coisa que seja no nível dele. Talvez ele esteja parcialmente alfabetizado, mas parcialmente quanto? O que ele sabe, o que ele não sabe? Talvez ele saiba sílabas simples, talvez ele saiba palavras até 3 sílabas, talvez ele só decodifique, talvez não, talvez ele tenha compreensão, não sei. Então você tem que entender aonde que ele está para você conseguir, de fato, endereçar com sucesso esse estudante. Quarta dica: mantenha em algum lugar um caderninho, no diário de classe, talvez lá no final, onde tem algumas observações, o lugar para anotação, ou em algum outro lugar, mantenha algumas anotações, se você entender que isso é pertinente. É sempre muito difícil dizer, porque o autismo é um espectro muito amplo, então tem pessoas de diferentes perfis, né? Normalmente é um bom negócio você colocar lá para os seus alunos, que são alunos de educação especial, um campo para você fazer ali algumas observações. Talvez algumas coisas que no dia a dia vão passar batido, mas você pode observar e anotar, e aí depois você vai entender se há um padrão. Então, por exemplo, se existe eventualmente alguma circunstância de crise ou alguma circunstância que ele reclama do contexto, quais são as coisas que estão naquele contexto que ele reclamou, que ele apresentou algum tipo de comportamento assim mais disruptivo. Então, por exemplo, vamos imaginar que você anotou, vai estar anotando, e aí você teve 1, 2, 3 ocasiões em que ele apresentou um comportamento mais disruptivo. Aí, se você está anotando, você entende quando que isso está acontecendo, talvez você, depois disso, tenha a clareza de que isso talvez seja porque existe um barulho muito grande na sala, ou um barulho externo, ou se você tem assim, observado um pouco mais a temperatura, que ela está um pouco mais diferente, ou se você mantém um contato mais intenso com a família, você percebe que são períodos, por exemplo, se são segundas-feiras, e aí no fim de semana ele vai para a casa do pai, sei lá, eu não sei, pode ser 1000 coisas. Mas essas 1000 coisas vão ser difíceis de você sistematizar se você não mantiver o mínimo de anotação. Então, essas anotações podem salvar muitas vezes, porque a memória da gente, imagina, 30 alunos, 35 alunos, 40 alunos, como é que você vai lembrar? Então, às vezes, uma anotaçãozinha, uma frase que você anotou ali, pontuou alguma coisa, observou alguma coisa, você pontuou, isso vai te salvar, porque depois vai te permitir interpretar, entender alguma coisa em relação ao comportamento dele que pode fazer toda a diferença. Antes da quinta dica, eu quero te apresentar o Clube da Luna, que é um clube de assinatura aqui da Luna, que eu sou sócio, que nós mantemos lá dezenas de cursos. Se você assinar, você tem acesso a todos eles, todos com certificado, que vai te permitir aprofundar muito em entender o transtorno do espectro autista e como intervir nesses casos, apoiando esses indivíduos, tanto na parte de saúde quanto na parte da educação. Então tem muito conteúdo, você vai ter conteúdo para estudar o ano inteiro, tá? E eu vou deixar aqui para você o QR Code. E a gente está sempre atualizando, está chegando coisas novas, cursos novos, para você se manter, assim, num nível de excelência quando a gente fala de transtorno do espectro autista. A quinta dica é observar especificamente uma coisa, que é o bullying. Esse é um tema que muitas vezes ele não tem a atenção adequada, e isso é um grande equívoco, tá? Indivíduos com autismo são o que a literatura científica chama, abre aspas, de vítima perfeita do bullying. Sobretudo aqueles que têm casos mais sutis. Os casos mais severos, mais complexos, normalmente são mais protegidos pela sala. Mas os casos mais sutis, curiosamente, né, são os indivíduos mais vitimizados neste caso. E a gente precisa ter um olhar muito claro em relação a isso, né, muito certeiro. Isso inclui dentro da sala de aula e fora. É claro que aí o professor não vai conseguir, recreio e tal. Mas você tem outras pessoas que podem apoiar, o inspetor, outras pessoas que podem apoiar aí essa observação. Mas é muito importante a gente observar, porque a quantidade, né, o percentual daqueles que sofrem bullying é muito alto. Então, quando a gente olha especificamente para isso, a gente tem mais probabilidade de identificar os primeiros sinais. Não precisa ter uma coisa grave, como muitas vezes a gente já viu acontecer, né? Obviamente a gente não quer que nada disso aconteça. A gente pode intervir bem no começo, e aí é claro que a nossa chance de ter sucesso nessa intervenção é muito maior. Sexta dica está relacionada a isso também, é procurar estimular a socialização. Ou seja, a gente tentar criar algum tipo de circunstância em que aquele aluno vá interagir com o outro. Mas tem que ter muito cuidado nisso. Não pode ser uma coisa que pressione. Então, por exemplo, a gente vai fazer vários trabalhos em grupo. Então, eu vou fazer isso
toda hora. E aí esse aluno tem muita dificuldade de inserir no grupo. Aí eu vou lá e pego um grupo e obrigo esse grupo, não, pode colocar o nome dele. E aí isso cria uma situação constrangedora para ele. E aí, eventualmente, aquelas pessoas no grupo podem maltratá-lo. Entende? Isso eu já vi isso muito acontecer, muitas vezes, né? Então a gente tem que ter uma delicadeza, uma sensibilidade para entender o que é possível. Existe uma prática com evidência que chama peer-mediated, né? Intervention, que é uma intervenção mediada por um par. E tem, inclusive, pesquisa, inclusive no Brasil, boa pesquisa sobre isso, orientada pelo professor Carlos Schmitt, lá na Universidade Federal de Santa Maria, né? No programa de educação especial. Eu não lembro o nome, mas eu vou colocar aqui embaixo uma tese de doutorado bem legal, que é da Ramos, eu não sei o nome dela, que tem aí todos os critérios para você escolher esse outro par. Então, você observa na sala, eu vou falar assim em geral, né? Você tem um aluno que é um pouco mais maduro do que a média, o professor percebe isso rápido, e que é academicamente bom também, não pode ser um aluno que está lutando ali para conseguir aprender, um aluno com nível bacana. Então, esses alunos, por exemplo, eles têm um perfil muito interessante que você pode tentar aproximar, né? E as pesquisas de intervenção mediada por pares mostram que esses alunos, inclusive, eles têm, inclusive, vantagens em apoiar o aluno autista. Não tem desvantagem, não cai o rendimento dele. Tem vantagem, mas é claro que você precisa ter sensibilidade para entender se aquilo ali não está, de alguma forma, chateando outro aluno, se ele tem essa disposição de ajudar, né? Aí veja, eu não estou falando exatamente de uma intervenção mediada por pares no molde que essas coisas acontecem. Se você conseguir fazer isso, tanto melhor. Mas pelo menos ali uma aproximação, né? Às vezes senta próximo ou em alguma atividade em grupo, alguma atividade que eles possam fazer, que possam colaborar, talvez seja vantajoso. Ou, por exemplo, ele está fazendo, o outro aluno terminou, diz assim, você pode ajudar outros alunos? Pode ajudá-lo aqui? E aí isso talvez estimule ali, sem pressão, mas você ajudando ali um pouco essa socialização. A sétima dica tá parecida com essa aqui, que é você evitar pressionar. Mas eu não estou falando especificamente aqui da questão social, estou falando de modo geral, incluindo a questão acadêmica. Às vezes, nós estamos na sala de aula e a gente dá umas pressionadas, porque senão às vezes os alunos não fazem nada. E, eventualmente, a mesma coisa acontece com os alunos autistas e a gente pode, às vezes, ser um pouco duro e talvez isso possa gerar algum problema. É claro que tudo varia de indivíduo para indivíduo, nada aqui é universal, é óbvio que eu estou falando de um espectro que cada indivíduo é particular. Mas, às vezes, se a gente pressionar muito, a gente vai criar uma circunstância emocionalmente muito difícil, lembrando que entre indivíduos autistas, você tem uma possibilidade maior de ter a presença aí dessas desregulações emocionais. Eu não estou querendo dizer que não é para fazer nada, não pressiona, deixa ele lá, se ele fizer fez, se não fizer, tá tudo bem. Não estou dizendo isso. Mas a gente tem que ter essa medida de quanto é de pressão que a gente coloca para ele fazer as atividades. A oitava dica, ter, sempre que possível, o feedback do aluno, conversar com ele. Tem alunos que não são verbais, obviamente não é esse o caso, né, que eu estou falando. Mas quando o aluno for verbalmente competente, que ele conseguir conversar, procure conversar com ele e pergunte para ele o que ele está achando. Não estou falando perto das outras pessoas, individualmente, né? Na sala mesmo, às vezes você senta ali, e aí, como é que tá? Você está conseguindo fazer? Você está fazendo a lição de casa? Como é que está a matéria? E a relação com os amigos, né? Então, você procurar algum segundinho ali. A gente tem muitas vezes, assim, às vezes terminou a prova, às vezes terminou uma atividade, ou está com dificuldade de fazer a atividade, a gente vai ali do lado, ou até mesmo na hora que está acabando a aula, alguma coisa assim. Enfim, a gente eventualmente tem essas oportunidades, mas a gente também pode cavar essas oportunidades, dizer assim, olha, hoje eu acho que eu vou passar uma atividade aqui e vou conversar com esse aluno, vou perguntar para ele como é que tá. Então, ouvir esse aluno, ouvir esse feedback é muito importante. Eu falei de conversar com a família, né? Às vezes fica parecendo que eu tô falando que é só no começo do ano. Não, eu tô querendo dizer que isso deve ser um exercício permanente. É claro que a gente não pode conversar todo dia, mas a gente pode conversar de quando em quando, uma vez por bimestre, uma vez por mês, manter uma comunicação por agenda, né, que vai dizendo ali, por exemplo, o que o indivíduo está passando esses dias. Eu acabei de dar um exemplo, esse exemplo foi um exemplo que eu acompanhei, né, que era de um menino que toda vez que ia para a casa do pai, quando ele voltava na segunda-feira, era um negócio extraordinário, ele vinha se bagunçando, gritando. Aí depois, terça, quarta-feira, ele estava legal.
E aí, quando ele não ia, quando ele ficava em casa, aí era tranquilo. Os professores já sabiam disso. E quando você sabe disso, é mais fácil para você ficar tranquilo, entende? Para você moderar um pouco essas reações. Então, essa comunicação pode ajudar você a entender se ele dormiu ou não dormiu, se um indivíduo tem problema com sono, se ele dormiu, se ele está se alimentando, se entrou um remédio novo, tudo isso na agenda dá para se comunicar. E aí tem um pouco mais de expectativa, tem um pouco mais de observação em relação a esse menino. Eu estou dando 10 dicas, tá, pessoal? Eu estou quase terminando aqui, mas essas são as minhas dicas, daquilo que eu pensei, daquilo que eu ouço dos professores, mas eu quero que você, que tenha outras dicas, coloque aqui também. Eu quero saber quais outras sugestões você tem para nós aqui, que eu acho que é isso. O lance aqui é a gente conversar sobre o tema. Agora vamos para a próxima dica. Dica 9 e dica 10, elas estão muito próximas, tá? Se você, professor, estou falando do professor regente, estou falando com o professor do AEE, se você, professor, que é um técnico, que conhece esse estudante, entender que ele precisa de um acompanhante, comunique isso, presta atenção, por escrito, para a escola. Por escrito. Essa é a 9. A 10. Se você achar que ele precisa de reforço escolar, comunique isso por escrito. Eu acho que essa é uma prática muito, muito ruim nossa, docente. A gente está lá no HTPC ou no conselho, né? A gente fala. E aí, muitas vezes, tem se feito políticas para cortar essas coisas. Porque a galera quer economizar, né? Isso é muito maior ainda na escola particular, mas eu estou falando principalmente da escola pública, né? Tem se feito essas políticas para cortar. Tudo bem. Quando você fala, e a pessoa diz, não dá, não sei o quê, ela já nega, eu vou ver, e depois diz, não dá. Qual é o instrumento jurídico que tem para você demonstrar que você comunicou essa necessidade? Porque no final das contas, a culpa é do professor. É isso que vão dizer. Que não, o professor é o professor. Então, precisa estar claro que você tecnicamente fez o pedido. É como um médico. Eu vou fazer essa comparação porque na medicina isso está mais claro, essa exigência profissional, que no nosso caso não está tão claro. Vamos imaginar que você foi no médico, tem um convênio, e aquele indivíduo precisa de um exame. O médico, ele não pergunta se o convênio tem aquele exame. Ele passa o exame. Ele, tecnicamente, a obrigação técnica dele é dizer o que o paciente precisa. O compromisso técnico e ético dele é com o paciente. Então ele passa o exame. Se o paciente levar no convênio, o convênio disser, a gente não paga, o paciente corre atrás. E aí talvez seja um direito, talvez não seja direito, depende do que o judiciário decidir, ou a agência de saúde, regulatória e tal. Mas o compromisso técnico do profissional é com o cliente, é com o paciente, nesse caso, né? Isso é muito importante. O nosso compromisso é com o aluno. Então a gente diz, ele precisa do acompanhante. Inclusive, no meu entendimento, tem que comunicar para os pais também. Porque os pais têm que ter todas as informações referentes a esse indivíduo. Se a escola negar, ou ela, sei lá, atrasar, tergiversar de alguma forma, aí os pais têm um instrumento jurídico para discutir com a escola, né? Então, no meu entendimento, você deveria enviar para a escola, informando, e você deveria, em reunião, né, informar para os pais, anotar que essa é a sua posição enquanto técnico, e aí os pais assinarem, ou seja, serem comunicados oficialmente. Porque essa comunicação de mandar um e-mail, porque assim, eu estou dizendo assim, a gente tem que comunicar a escola por escrito. Como que é por escrito? Pode ser um ofício, mas é incomum a gente mandar um ofício ou um memorando para a escola, né? Mas a gente pode mandar um e-mail, ao invés de mandar no WhatsApp, eu só falo, manda um e-mail. A gente não existe essa prática de, por exemplo, mandar esse e-mail para os pais. Isso é improvável, né? Mas você manda por e-mail para a direção da escola, para a gestão, e você cria algum contexto em que você fala isso para os pais e que essa reunião fica registrada. Por quê? Porque você pode ser cobrado disso no futuro, né? Ou seja, você não disse o que aquele indivíduo precisa, você que é o professor, que tem a clareza, que tem a informação sobre ele, e aí você fazendo isso, você aponta para o lugar em que precisa se apontar, que é obviamente quem manda, que o professor não decide se vai contratar alguém ou não, e você também cria um contexto jurídico para esses pais, para que eles possam fazer essa luta e tenham algum documento para poder fazer isso. É claro
que você também tem que ter a clareza de que não é porque ele tem um diagnóstico de autismo que tem que ter acompanhante, ou que tem um diagnóstico de autismo que tem que ter reforço. Tem que avaliar o caso concreto. Tem indivíduos que precisam, tem indivíduos que não precisam. E essa clareza, obviamente, você como professor é a pessoa mais qualificada para ter à medida que você conhece o indivíduo. Essas foram as 10 dicas. E se você gostou desse conteúdo, vou pedir para você 2 coisas. Primeiro, que você compartilhe esse vídeo aqui no grupo de professores, grupo da escola, né, e grupo de pais. E que você também curta aqui o vídeo, para o YouTube entender que é um vídeo relevante, coloque aqui a marcação no sininho para você ser notificado e se inscreva no canal, que eu trago sempre muito conhecimento aqui baseado em evidências. Agora, o que eu vou trazer para vocês aqui é inclusão escolar baseada em evidências, um videozinho bem legal, e um outro sobre plano educacional individualizado.